bem? Começando mais um Homem Murad Cast com a presença do nosso professor Fred Regis. Professor Fred, muito bom ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante, que muitas vezes é um dos grandes aí desafios, preocupações do empresário, que é contabilidade. Professor, conta pra gente qual é efetivamente a grande relação da contabilidade com o sucesso empresarial. O que a gente poderia falar sobre a relevância da contabilidade para as organizações? Eu sempre falo que a contabilidade ela é essencial, que uma empresa não sobrevive sem contabilidade. Se nós não tivermos o controle, nós não sabemos onde que a empresa está indo. Mas a contabilidade ela começa desde as coisas mais simples, nós achamos que às vezes são coisas simples, mas que são coisas essenciais, como fazer a classificação de um documento. Então, muitas empresas têm os seus famosos planos de contas, que é um elenco de contas, onde você tem algumas contas como gastos diversos, gastos gerais, e às vezes você não classifica na conta correta e coloca na conta de diversos de outros. Então isso vai gerar um grande problema lá na frente. Então parte de tudo de nós temos aquele alicerce da casa bem reforçado. Porque eu sempre falo assim, nós sobrevivemos como pessoa física se a gente não tiver uma contabilidade. A gente não vai sobreviver, que a gente perde o controle dos números. Como também numa empresa, se ela não tiver contabilidade, ela não sabe o que está acontecendo. Então esse alicerce ele é fundamental, nós criamos procedimentos, seguimos os princípios, as normas contábeis, para quê? Para que depois nós vamos gerar relatórios contábeis. Então nós temos que ter toda essa base para que a gente possa, através desses relatórios, tomar decisões. De repente, vou fazer um investimento, não vou? Como que a minha empresa está indo? A empresa tem lucro, tem prejuízo? Então, nós temos vários demonstrativos que são gerados na contabilidade e eu cito alguns que são importantes, como, por exemplo, o balanço patrimonial. Balanço, o que nós temos nesse demonstrativo? Todos os ativos da empresa, as dívidas que ela tem com terceiros e a dívida com o dono. Então eu falo que é essencial esse relatório, porque onde que nós estamos investindo? Porque eu sempre comento uma coisa, da onde que vem o lucro da empresa? Ele vem dos ativos que eu estou investindo. Mas você fala, então nós temos ativos, por exemplo, se eu tenho um carro, eu tenho uma casa, isso é um ativo. A empresa ela tem maquinário, ela tem uma fábrica, ela tem áreas, isso é um ativo. Mas então ficou fácil, né? Você fala assim, então o lucro vem dos ativos, mas não é tão simples, porque enquanto tem empresas que têm lucro, outras têm prejuízo. Enquanto tem empresas que têm dinheiro no caixa, outras estão pegando dinheiro emprestado. Por quê? Porque tem muitas empresas que sequer fazem um estudo de viabilidade quando vai investir em ativos. Então deixa eu te fazer uma pergunta, professor, aproveitando aqui essa onda do lucro, do prejuízo. Dívida. Dívida é uma coisa boa ou ruim para uma empresa? Quando é que a dívida pode ser classificada como uma dívida boa ou ruim? Eu acho que é outro ponto bastante interessante quando nós falamos de dívidas. Tem dívida boa e dívida ruim, só que nós temos que saber pegar o recurso correto. Porque é muito interessante, quando eu pego um empréstimo com o banco, esse empréstimo não é de graça. E normalmente o que se entende é que esse empréstimo é o mais caro. Eu peguei o dinheiro com o banco, ele é mais caro. Mas eu sempre falo que quando é constituída uma empresa, nós temos o CNPJ tem uma dívida para com o dono. E é uma coisa bastante importante que tem que separar já logo isso, o que é o CNPJ e o que é CPF. Então isso acaba se misturando muito no dia a dia, não é? Mas eu sempre falo que o dinheiro do dono é mais caro. Por que o dinheiro do dono é mais caro? Porque o risco dele é maior. Porque o dono de uma empresa ele poderia colocar o dinheiro numa aplicação, deixar na poupança, numa aplicação do Tesouro Direto, mas ele está colocando dinheiro na empresa. Então, se ele está colocando dinheiro na empresa, ele acredita que na empresa ele vai ganhar mais do que ele ganharia no mercado financeiro. Então, ele vai exigir o que o mercado financeiro paga, mais alguma coisa em função do risco que ele está correndo. Então, nós temos que saber buscar as dívidas, não é? Eu sempre falo que nós temos vários regimes de tributação no Brasil. Um deles, chamado lucro real, se a empresa conseguisse endividamento bom com um banco, que seja menos oneroso, esse endividamento pode gerar um benefício fiscal para a empresa de pagar menos imposto de renda para o governo. Então tem que saber escolher, mas o que acontece muitas vezes, as empresas por não estar controlando, ter aquele controle efetivo no dia a dia, ela pega o primeiro dinheiro que aparece. Como se eu, Fred, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou pegar o dinheiro do cheque especial, é o que tem para hoje. Agora, se você se planejar, você pode buscar linhas subsidiadas, que isso pode trazer um ganho significativo para a empresa, ou seja, vai melhorar seu caixa, você vai trabalhar bem aquele recurso e você vai gerar resultados melhores. Agora, professor, em relação a controles, quer dizer, a contabilidade ela entra num processo de controle pós, obviamente, uma ação empresarial. Então, o controle é importante para que você possa lembrar daquilo que você efetivamente fez. E a contabilidade, digamos assim, preventiva ou preditiva, aquela que
a contabilidade entra antes da ação ser tomada. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu acho que o aspecto de controle ele é essencial em qualquer organização, o aspecto de controle e planejamento. Porque se você não tiver controle, você não tem nada. Então, eu acho que é sempre importante, nós temos algumas demonstrações que são geradas na contabilidade. Nós que nem o balanço patrimonial, onde que eu falei que tem os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Nós temos também a demonstração de resultado, onde nós temos receitas, menos custos e menos despesas. E a última linha é o lucro ou prejuízo. E, consequentemente, o fluxo de caixa. Então, se nós não tivermos controle, a gente não sabe se aqueles números que estão alimentando esses demonstrativos são corretos. Então, nós temos que ter controle de contas a receber, contas a pagar. Se é uma empresa que comercializa estoques, ela tem controle de seus estoques? Está tudo conciliado? Então, esses demonstrativos que eu acabei citando, como balanço patrimonial, demonstração de resultado, ele é feito de uma forma sintetizada, agrupada. Mas nós temos um outro demonstrativo na contabilidade chamado balancete de verificação. E lá você tem todo um detalhamento de uma forma analítica. Então, esse controle, o que eu costumo fazer? Eu já atuo nessa área contábil e financeira há 33 anos. Então, eu quero saber se aquelas contas estão conciliadas ou não. Porque é ali que mostra se você tem algum gargalo. Então, eu sempre comento o seguinte, que tudo tem que ser registrado na contabilidade. Tudo vai ter que desembocar na contabilidade. E, às vezes, muitas coisas não estão sendo. Como eu bem tinha falado também, às vezes se mistura muito a figura do CPF com o CNPJ. Então a gente começa através desses gargalos, eu sempre falo, tem que fazer um diagnóstico na empresa. Então a gente começa a falar quais são os procedimentos que eu tenho que estar tendo, quais são os controles. Eu sempre falo que, independente da área, eu sou da área financeira, mas eu estou sempre a campo. Nas empresas que eu passo, eu vou na fábrica, eu saio com o vendedor na rua, porque eu quero conhecer todo o processo. Então isso ajuda muito a gente na área financeira a ter esse controle efetivo. Até numa conversa de cafezinho, às vezes conversando, você fala, ouvi alguma coisa, tenho que prestar atenção nisso, senão isso pode trazer algum problema para a empresa no futuro. Bom, então a tua percepção é que o contador, que o profissional de finanças deve estar também sempre, obviamente, né, envolvido nas decisões principais da empresa antes delas serem tomadas, né? Sim. O que acaba acontecendo? O contador no passado era uma figura que ficava esquecida. Burocrática. Burocrática. Ele é o guarda-livros, é como a gente vê uma mesa, aquele monte de livro, ele escondidinho atrás dos livros. Hoje mudou. Eu falo que um contador, ele não é um contador, ele é um controller. Porque você tem que conhecer de tudo, tem que conhecer de economia. A taxa Selic aumentou. Qual que é o impacto que se dá na empresa? É gestão de pessoas, é gestão a parte comercial, você tem que ter várias competências. Então eu falo que hoje ele está participando das decisões. Então ele está gerando relatórios, ele é o administrador do sistema de informações contábeis. Então ele está gerando informações, essas informações vão servir para que você possa tomar uma decisão. Então hoje mudou muito a figura. E eu falo que até a figura de um controller hoje de uma empresa é uma das funções mais bem remuneradas do mercado. Então mudou muito essa visão de um contador. Então hoje ele participa de decisões também, não só ficar registrando o que está na contabilidade. Nós temos alunos aqui dentro da Murad que são da área de finanças e de diversas outras áreas e alguns donos de empresas. Dá um recado para essa turma sobre como é que a contabilidade, como é que finanças pode ser importante para o negócio e como é que você pode encarreirar, né, a sua vida profissional dentro desse contexto. Eu sempre falo o seguinte, que uma empresa ela não vai sobreviver se ela não tiver bons controles, não tiver uma contabilidade assertiva e não tiver a parte financeira. Então eu sempre comento com as turmas, porque sempre o pessoal fala, às vezes, mesmo para quem é empresário ou não, o pessoal fala, mas eu estou fazendo MBA de gestão empresarial, gestão de pessoas, mas por que tem contabilidade? Porque eu sempre falo o seguinte, além do conhecimento que eles têm na área deles que eles dominam, quando eles têm esses conhecimentos contábeis e financeiros, é um plus a mais na carreira. Porque sempre eu comento, vocês para as turmas, que eles vão subir cada vez mais degraus na carreira deles. E de repente amanhã eles são o presidente da empresa, ou eles têm um negócio próprio. Então se eles não conhecerem de contabilidade e finanças, porque se eu sou o presidente da empresa, eu não sou da área, vai ter um diretor financeiro que vai se reportar a alguém da área financeira. Então se eu não tiver uma ideia como presidente da empresa, ou qualquer cargo que seja, eles vão passar a perna rapidinho na gente. Então eu sempre falo, né, que é um plus a mais quando você tem esses conhecimentos. Então eu sempre falo assim que é muito importante ir atrás e entender, talvez não como especialista, mas para ter uma boa noção, porque isso realmente vai ajudar bastante na gestão da empresa. Agora, professor, imagina que eu sou empresário, que a minha empresa nunca teve controle, que está meio que terra arrasada. Perfeito? Por onde começar a estruturar os meus processos
contábeis? Então, a primeira coisa que realmente eu falo, não é? Primeiro a gente tem que entender a empresa, o que ela faz, ver o que ela tem hoje, então fazer um diagnóstico, a primeira coisa. Saber onde que nós estamos hoje e onde que nós vamos querer chegar lá na frente. Então, como eu falei, começar a olhar as contas, ela tem demonstrativos, contas estão conciliadas, é pegar o extrato do banco, ver se bate com o que está na contabilidade. Então, começar a rever todo esse processo, ver se está seguindo as regras contábeis ou não, porque isso pode gerar problemas fiscais também lá na frente. Então, fazer esse diagnóstico, ver como que tá, o que eu tenho hoje, porque eu sempre falo, mas de repente hoje a contabilidade não está tão redondinha, não está hoje, mas vai estar amanhã, porque eu sempre falo que o dia de amanhã tem que ser melhor que o dia de hoje. Então, assim, é um processo de melhoria contínua, e nós nunca podemos ver como assim um processo de crítica, não, você está fazendo errado aqui, é um processo de melhoria contínua, não é? Mas para saber que realmente, quando eu começo a ter essas informações na mão, você começa a tomar decisões mais assertivas. A gente consegue, através desses demonstrativos, vamos supor que uma empresa ela vende vários produtos, presta vários serviços, uma indústria tem vários produtos, você começa a ter um controle, eu consigo tirar relatórios para apurar qual que é o relatório de margem de contribuição por cada produto ou serviço, para ver como que cada produto está performando, qual produto que deixa mais recurso para a gente, ele gera capital de giro para a gente, então nós conseguimos verificar como que está caminhando. Além disso, nós conseguimos calcular indicadores. Então, nós temos vários indicadores que também vão nos dando o norte de como a empresa está, como indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, indicadores de liquidez, indicadores de atividades. Então, nós temos vários indicadores que, na hora que você começa a acertar toda a contabilidade, que nem eu falo, não adianta calcular indicadores se a base estiver errada, se não tiver controle. Mas na hora que você tem aquela segurança nos números, então a gente começa a extrair uma série de informações para saber como que a empresa está indo e aí aonde que eu posso estar avançando, de repente para a empresa ganhar mais dinheiro, rever processos para ter redução de custos. Então a gente começa a olhar sempre com o pensamento do dono. Empresas que eu passei, eu falo assim, eu nunca fui o dono da empresa, mas eu sempre penso com a cabeça do dono. Então assim, apagar uma luz, sabe, eu penso isso porque é a mesma coisa na nossa casa. Então quanto mais a gente tomar decisões certas e pensar com a cabeça do dono, maior vai ser o resultado e todo mundo pode ser beneficiado numa empresa. Professor, a gente vem tendo muita tecnologia aplicada ao processo de controles, ao processo contábil. A gente tem aí agora a questão da inteligência artificial. Como é que você vê isso chegando dentro da contabilidade? Eu vejo que isso é um caminho sem volta. Eu queria compartilhar um exemplo. Eu fiz, cerca de um mês atrás, eu peguei um balanço de uma empresa e a demonstração de resultado. E eu joguei no chat GPT. E eu pedi para ele calcular todos os indicadores esses que eu falei, análises verticais e horizontais. Você acredita que na hora que eu puxei, ele trouxe todos os cálculos, eu conferi todos, bateu tudo. Inclusive eu sabia que aquela empresa tinha um determinado problema, e eu falei assim, eu queria um parecer. Ele trouxe inclusive o problema que a empresa estava tendo. Então eu acho o seguinte, que nem eu falei, é um caminho sem volta, então isso vai ajudar muito. Nós vamos ganhar muito tempo com isso e vai sobrar tempo para a gente focar talvez mais numa parte gerencial, onde que a empresa pode ser melhor. Então toda essa parte, se a gente tiver uma ferramenta que já está calculando essa parte, que seria uma parte trabalhosa que você tem no dia calcular indicadores, ficar fazendo fórmula em Excel, então nós vamos ganhar muito tempo com isso. Então sobra tempo para que a gente possa buscar outras alternativas. Vou compartilhar um exemplo, eu trabalho com uma empresa, presto um serviço numa empresa hoje em São Bernardo e ela tem uma operação no Espírito Santo. Então, por nós termos esse tempo, nós conseguimos vir aqui para o Espírito Santo, obtivemos um benefício do Compete aqui. E isso traz um ganho significativo para a empresa. Então, a empresa consegue ser muito competitiva nesse segmento ou em vários segmentos onde a carga tributária é muito alta. Mas se a gente estiver só com tanto serviço, não ter tempo para respirar, a gente não consegue ir atrás dessas coisas. Com relação a tributos, a reforma fiscal, a reforma tributária, o que você teria a falar hoje em relação ao que as empresas podem fazer hoje em relação a esse cenário? Então, uma coisa que eu fiquei contente com a reforma tributária foi no seguinte sentido, a reforma sobre o consumo. Porque eu que sou da área, que nem eu falei, já trabalho 33 anos nessa área, e a parte fiscal sempre é uma área que nós temos muito trabalho, porque você tem que fazer a apuração de vários impostos. Então, agora com a unificação de vários impostos, nós vamos ter o IBS e o CBS, perdão. Então, ou seja, eu não vou ter toda aquelas análises que eu tinha que fazer antes, todas aquelas apurações. Então, para quem é da área, principalmente a área fiscal, isso vai
reduzir um pouco essa carga tributária. Mas, por outro lado, a carga tributária continua sendo uma das mais altas do mundo ainda. Então, assim, em termos de simplificar o processo, isso vai facilitar, mas realmente continua sendo uma carga tributária muito alta, e essa carga a gente vai ter que... As empresas repassam nos seus produtos, nos seus serviços, claro. E o preço continua sendo alto, né? E essa carga tributária fica com o consumidor final. Muito bem, professor. Mais algum recado que você pudesse passar hoje para o empresário, para o gestor, sobre a perspectiva de como a contabilidade pode ajudar as empresas e as pessoas a viverem melhor? Sim. Conta aí para a gente. Eu queria comentar mais um ponto, não é, que eu acho que é bastante importante. A contabilidade, sendo uma contabilidade bem estruturada, os números confiáveis, porque a contabilidade, qual que é o objetivo da contabilidade? É fornecer informações confiáveis acerca do patrimônio da entidade, para que qualquer um possa olhar, o dono saber que aqueles números refletem a realidade. Mas assim, quando nós começamos a ter esses números corretos, confiáveis, a gente começa a falar dessas análises. E uma análise muito importante é a parte de capital de giro, que nós possamos ter uma boa gestão de capital de giro. Porque hoje, se nós pararmos para ver, onde que uma empresa quebra? Na gestão de capital de giro. E é muito interessante, quando nós falamos de gestão de capital de giro, nós temos necessidade de capital de giro o tempo todo. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro, esse carro, o valor dele é 100 mil reais, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 100 mil reais. Mas será que eu tenho capital de giro suficiente para comprar o carro? Se de repente eu tenho 50 mil em dinheiro, mas o carro custa 100, minha necessidade é 100, então 50 mil não cobre 100. Então eu vou ter que buscar recursos, e normalmente eu vou buscar um recurso mais caro, recurso mais oneroso. Então eu sempre falo uma coisa, quando a gente fala de capital de giro, por que muitas empresas quebram? Pelo excesso de crescimento de uma forma desordenada. E essa necessidade de capital de giro, a gente fala, será que isso é uma coisa boa? Não necessariamente, porque... O que acontece? Da onde que vem essa necessidade de capital de giro? Do aumento no volume das vendas. E também vem nos prazos. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que eu comercializo mercadoria, sou uma indústria. Então, quando eu compro um produto, esse produto vai ficar no meu estoque. Eu tenho um prazo médio para renovar esses estoques. Aí, quando eu renovo, é sinal que eu estou vendendo para alguém. Eu tenho um prazo médio para receber essa venda. Só que eu não posso esquecer que quando eu comprei, eu tenho que pagar. Então a gente fala, às vezes muitas empresas falam, não é? Ah, mas eu tenho um estoque abarrotado, eu tenho contas a receber abarrotado. Eu falo que isso não é bom. Porque quem garante que você vai receber aquele contas a receber? Você pode ter uma inadimplência. E que aquele estoque vai sair. Que aquele estoque vai sair, que você vai girar. Então, por exemplo, algumas empresas, um exemplo, como uma Ambev, ela compra um produto de um fornecedor para pagar em média em 180 dias. Então aí ela coloca essa matéria-prima no estoque, transforma em produto acabado, vende, recebe e nem pagou o fornecedor. Então nesse caso ela não tem necessidade de capital de giro porque ela trabalha com o dinheiro dos outros. Mas isso são empresas muito grandes, não é? Muito grandes que têm essa característica. Agora a maior parte das empresas, que nem eu falei, elas têm problemas porque esse aumento nos prazos e aumento no faturamento. E ela não tem recurso, ela começa a pegar esses recursos. Eu sempre falo que de 70% a 80% das empresas que quebram na administração do capital de giro. Porque você fala assim, se eu não der prazo hoje para vender, eu não vou conseguir vender. Então você tem, porque o concorrente dá prazo. Então quando a gente não consegue mexer muito nesses prazos, eu tenho que olhar para dentro da empresa, aonde que eu posso ser melhor, mais competitivo. Aí nós temos várias técnicas de capital de giro. Tem uma técnica por de estoque chamada LEC, lote econômico de compra. Se eu comprar maiores volumes, talvez eu vou ter uma redução no meu custo. Isso pode aumentar minha margem. Tem uma gestão dos recebíveis antes de vender. Prospectar novos fornecedores. Então tem que trabalhar fortemente nisso e rever processos. Tem coisas que a gente só começa a rever processos na hora que a coisa acaba apertando. Mas na hora que a gente olha, às vezes tem coisas que o dinheiro está saindo pelo ralo e você consegue realmente reduzir. Então é olhar tudo isso e olhar para dentro da empresa, o que a gente pode ser melhor. E a contabilidade, de certa forma, ajuda a integrar tudo isso. Ajuda a integrar. Aí a gente entende o controle como um mecanismo de inteligência, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Mas assim, tendo essa visão da contabilidade dessa forma que você está comentando. E não ter uma visão da contabilidade só para atender fins fiscais, finalidades fiscais. Mas pensar que ela é uma ferramenta que vai nos ajudar muito. Né? Para a gente saber como que a empresa está performando, como que ela está desempenhando. Então, realmente, ela é um balizador ali para a gente ver. É a bússola que a gente tem, se tiver tudo certo, como que realmente a gente está seguindo? A gente está no caminho certo? Se não tiver, a gente vai ter que tomar ações corretivas para tentar mudar esse caminho. Professor, se você pudesse recomendar o porquê um aluno hoje deve procurar um MBA
da Murad, da Fundação Getúlio Vargas? O que você faria para esse aluno? Eu vou falar, eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque eu fui aluno também da FGV. Nessa carreira que eu tive, já cuidando da área financeira, de empresas, da controladoria, eu fui aluno também muitos anos. Eu estou dando aula na Fundação já há 21 anos. Antes disso, eu já tinha feito MBA. E o MBA da FGV, ele abriu várias portas na minha carreira. Eu trabalhei numa empresa francesa, o meu chefe na França conhecia a FGV. Então é uma instituição que ela tem de renome, ela é conhecida no mundo todo. Então eu falo assim que aqui na Murad, FGV, ou a FGV em si, ela vai abrir várias portas na carreira, porque é um selo de qualidade. E eu não estou falando como professor da fundação, mas estou falando como profissional do mercado. Realmente faz muito a diferença. Então eu aconselho muito, eu acho que é um investimento que vale a pena e o retorno ele vem. Eu tenho certeza disso. Professor, queria dizer que foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. As portas estão sempre abertas. E hoje tem aula, né? Hoje tem aula. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer poder falar de um tema tão importante. A gente vê que as empresas têm, às vezes, muitas dificuldades nisso. Então, é sempre importante. Aqui é só um pontapé inicial, a gente falando de algumas coisas que são realmente importantes, mas é um prazer, vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço.